Bora falar agora sobre o Galo. A promessa dos acionistas do Atlético é de uma enorme reformulação no Galo para 2026 e ela é necessária. O Atlético tomou 3-0 do Palmeiras em sua despedida da Arena MRV nessa temporada. Importante. O Atlético vai para a última rodada apenas com a 13ª colocação. 3 pontos de vantagem em relação ao Vitória. O Atlético só não cai pelo saldo de gols. Muito pouco para um time que prometia brigar até pelo título do Campeonato Brasileiro. Existe a possibilidade de demissão de Paulo Brax, contratado em janeiro como CSO, ou a tradução para Homem Forte do Futebol Atleticano. E eu queria contar um pouquinho sobre o currículo desse CSO, do Homem Forte do Futebol do Galo. Paulo Brax fez um único bom trabalho pelo América Mineiro, quando ele conseguiu colocar o time da Série B para a Série A em 2020 e ainda foi semifinalista da Copa do Brasil. É só importante ressaltar que no América ele tinha autonomia pequena, quem mandava mesmo era o Marcos Salom. Depois disso, Paulo Brax vai para o Internacional, 12º colocado no Campeonato Brasileiro de 2021 e eliminação nas primeiras fases da Copa do Brasil para o Globo em 2022, algo que resultou em sua dispensa. Apesar do fracasso, ele tem outra chance em clube grande, vai para o Vasco e comanda o Cruz Maltino como representante da 777. Na primeira temporada, mesmo com muito mais investimento do que todos os outros, o Vasco sofre demais para conseguir subir da Série B para a Série A. Na temporada seguinte, o Vasco faz o maior investimento da sua história, cerca de 300 milhões de reais e 26 contratações, e o Vasco sofreu da primeira à última rodada para escapar do rebaixamento. O rebaixamento só não acontece porque na última rodada o Vasco vence o Bragantino. Diante disso, e na 15ª colocação, o Vasco decide por demitir Paulo Brax, que se torna no ano seguinte CEO do Santos. Ele fica entre junho de 2024 e janeiro de 2025. Mais uma vez, o Paulo Brax tem o maior orçamento da segunda divisão. Ainda assim, o Santos cria uma série de dificuldades para si e sobe como campeão, mas sem deixar nenhuma boa impressão. E aí o Paulo Brax ainda passa pelo constrangimento de ter que seguir no clube, mesmo já tendo contratado uma pessoa para o lugar dele. O Pedro Martins foi o cara contratado para ocupar o lugar do Paulo Brax. Em janeiro, o Brax é demitido e logo depois contratado pelo Atlético. Pergunta que eu deixo para você. Você manteria Paulo Brax como homem forte do futebol do Galo para 2026? Aí só para completar o noticiário do Galo, depois da derrota por 3-0 para o Palmeiras dentro de casa, Rafael Menin, um dos acionistas do clube, escreveu em suas redes sociais: vexame completo, deu tudo errado nesse ano, a massa merecia muito mais, trabalhar mais e muito melhor em 2026. Preciso falar agora sobre o Internacional praticamente rebaixado. Colorado perdeu por 3-0 para o São Paulo na noite dessa quarta-feira na Vila Belmiro, caindo para a 18ª e antepenúltima colocação. São 41 pontos conquistados. O Inter só se salva na rodada final do Campeonato Brasileiro se vencer o Red Bull Bragantino em casa e contar com 2 desses 3 resultados que eu vou contar a partir de agora. Primeiro, Vitória não pode no máximo empatar contra o São Paulo. Já o Fortaleza precisa perder do Botafogo no Rio de Janeiro. Enquanto isso, o Ceará tem que perder para o Palmeiras no Castelão. 2 desses 3 resultados têm que acontecerem. Só queria fazer um adendo: se o Internacional vencer e o Fortaleza empatar, Inter e Fortaleza terminam empatados em pontos, mas o Internacional vai precisar vencer por pelo menos 2 gols de diferença o Red Bull Bragantino para ultrapassar o Fortaleza no saldo de gols. Só para completar sobre o Inter, uma das 10 maiores folhas salariais do Campeonato Brasileiro, com Rocher, Vitão, Bernabé, Alan Patrick, Carboneiro, Borré. Ainda assim, esse time está muito perto da segunda divisão do futebol nacional. E qual estou pensando aqui? O Sampaoli não gosta de jogador de base. E se o Hulk sair, corre o risco de o Sampaoli sair na primeira proposta. Pois é, Rodolfo, você não está de todo errado não, tá? O Sampaoli tá longe de ser o técnico, na minha opinião, tá? E respeito a de todo mundo, mas para mim o Sampaoli tá longe de ser o técnico que, nesse momento, o Galo precisa. O Atlético tem em mãos uma das melhores, a melhor categoria sub-17 da sua história. A geração sub-17 que ganhou o Brasileiro é muito acima da média. Todo dia eu estava falando com uma pessoa que conhece demais o Galo, e a pessoa dizia que esse time bem vendido vai render mais de R$1 bilhão. Mas para esse time ser bem vendido, esses caras precisam jogar na primeira divisão, né? Precisam jogar no time principal.
e não dá para ter essa certeza com o Sampaoli à frente do clube. Galo tá difícil, hein? Galo com 13.878 torcedores, outro recorde negativo, o menor público da história da Arena MRV. O Galo foi goleado em casa 3-0 contra o Palmeiras e chegou à marca de 6 jogos sem vencer. Hulk dessa vez começou no banco, já o Gustavo Scarpa, que não vinha sendo utilizado, voltou a ser escalado entre os titulares depois de 6 jogos entre os reservas. Vamos aos detalhes do jogo. Com menos de um minuto, Palmeiras já dava mostras do que seria o jogo, abriu o placar com o Vitor Roque, gol anulado por impedimento, pra sorte do Galo. Aos 8 minutos, não teve jeito. Gol do Palmeiras, uma baita lambança da zaga atleticana. Júnior Alonso recuou pro Vitor Hugo, que perdeu a bola pro Vitor Roque na cara do gol. O atacante finalizou em cima do Everson no rebote. Flaco Lopes só completou, abrindo o placar para o Palmeiras. Aos 19 minutos, o segundo do Verdão. Gustavo Gomes, lançamento pro ataque. Arana tirou mal. O atacante Alan roubou a bola, dominou e estou cruzado, sem chances para o Everson. Aos 42 minutos, um cartão vermelho bobo para o Palmeiras. Dividida de bola no meio campo. Lateral esquerdo, Piquerez, deixou a sola na canela do lateral Saravia do Galo. O árbitro em campo deu amarelo. O VAR chamou e após revisão, lateral do Palmeiras expulso. Nos acréscimos, quase gol do Galo. Dudu tocou pro Bernard, recebeu livre dentro da área e chutou no travessão. No segundo tempo, 26 minutos, Galo com uma a mais. Bola na trave, Gustavo Scarpa recebeu, chutou de fora da área. Bola pegou no pé da trave e saiu na linha de fundo. 3 minutos depois, Galo teve um gol anulado. Hulk conduziu pela direita, finalizou da entrada da área. Bate-rebate, bola sobrou pro Rony. Um carrinho pra diminuir. Só que o VAR chamou na revisão. Ficou claro que o gol do Rony foi com a mão. A bola bateu no braço do atacante atleticano e o árbitro anulou o gol. 35 minutos, virou passeio do Palmeiras. Jogada de contra-ataque. Jefté conduziu, tirou da marcação e deixou o garoto Luigi, que havia acabado de entrar. Primeiro toque na bola, só tirou do goleiro Everson e marcou o terceiro do Palmeiras. Lembrando, Palmeiras com um a menos, hein? Mais uma vez o Galo tomando o gol do adversário com um jogador a mais em campo. Aos 39 minutos, quase o quarto gol do Palmeiras. Bola de novo com o Luigi, cara a cara com o Everson. Só que dessa vez o garoto chutou na trave. Final de jogo, Palmeiras 3-0. 11 horas 45 minutos, marcou o sinal eletrônico, um vexame do Atlético, uma atuação muito, mas muito ruim do time do Galo. E o Caixa, Mário Henrique, aliás, aniversariante do dia. Alô, Mário, alô, Marão, parabéns, Caixa, feliz aniversário, saúde e paz pra você, tudo de melhor. Agora o presente que você esperava, que eu tenho certeza que você mais queria, era a vitória do Galo, e não veio, pelo contrário, uma atuação ridícula, horrorosa do Galo, hein, Caixa? Um espelho, né, do que foi o ano para o Atlético. É um jogo ruim do Atlético, tomou 2 gols, parecia time titular contra time reserva, né? Com 2 erros gigantes da defesa do Atlético, o Palmeiras faz 2-0, tem um jogador expulso ainda no primeiro tempo e não reage, né? E não reage no segundo tempo, jogando segundo tempo todo também com um jogador a menos aqui pro Palmeiras, o Atlético melhora. Nós tivemos um jogo aí de 4 ou 5 bolas na trave, né? E o Carlos Miguel, que foi eleito por nós o melhor em campo, pegou muito bem, coisas que o Everson já fez também. Mas isso não quer dizer que se o Atlético faz 2, 3 gols, estaria tudo resolvido, seria um placar mais curto ou um empate, não, porque o Palmeiras também perdeu muita chance e também teve bola na trave. A torcida protestou e com razão, um ano difícil de ser engolido pela torcida do Atlético, com muita força e fazendo muito esforço para vencer algumas partidas. Conseguiu chegar a uma final, aí chega lá em Assunção, dá de presente para um time que para mim, do nível dos times do Campeonato Brasileiro que estão caindo, o Atlético pelo que tem, poderia ter vencido aquele título, não venceu, Scarpa não jogou, o time acabou perdendo ali nos pênaltis. Então, hoje um jogo realmente muito difícil, muito apático. Eu esperava talvez um pouco mais de resistência do Atlético, que acabou não acontecendo. E não foi a primeira vez esse ano que o Atlético, com um jogador a mais, não consegue fazer nada. Só que hoje pela frente era o Palmeiras fez 3. Lamentável. É impressionante, viu, Mário? Impressionante. O Galo com um a mais em vários jogos, né? Vários jogos do campeonato. Não deu conta de fazer um gol ontem contra o Verdão. Vamos ouvir também os personagens do jogo. Olha, já um desabafo do Bernard. Presta atenção na fala do Bernard. Conversei com ele após o jogo. Já eu te convido a acompanhar com atenção o que disse o Bernard sobre o desempenho do Atlético ontem. Bernard, uma fala forte, hein? Poucos jogadores do Atlético ontem quiseram dar entrevistas. O Bernard pôs a cara e deu uma palavra importante e muito forte após o jogo. Conversei com ele. Escuta aí. Podemos dizer que foi muito grave o que aconteceu aqui hoje, né? Eu vejo dessa forma justamente por se tratar de um jogo dentro de casa, um oponente que a gente sabe que seria um jogo complicado, um jogo difícil. A gente começou o jogo muito aquém daquilo que a gente teria que entrar. Então, se tratando dessa gravidade, a gente tem que realmente sim parar pra pensar, analisar, ver, por mais que se trate de um penúltimo jogo, muitas pessoas vão falar, mas quer analisar agora, quer ver agora? Não, a gente tem que analisar sim, porque essas coisas não podem acontecer. É uma camisa que a gente representa, é um escudo que a gente tem que honrar e, independente se a gente tá em busca de uma pré-Libertadores, uma Sul-Americana ou nada, a gente tem que chegar aqui da mesma forma em todos os jogos e fazer aquilo que a gente tem de fazer, que é correr, se dedicar, marcar, criar. Então, cada um dentro da sua função tem que fazer aquilo no qual o treinador espera dentro do planejamento. Então, sem dúvida nenhuma, foi muito grave o que aconteceu e a gente tem que
sim, analisar e pontuar aquilo que precisa ser muito, muito, muito melhorado, com uma temporada muito, muito abaixo daquilo que o Atlético é e representa o futebol nacional. Dentro dessa gravidade que você citou, é falta de concentração, é desleixo, é falta de objetivo, é gente que não vai ficar e aí talvez já vai entrando naquele ritmo de fim de feira? Cara, a gente pode pontuar muitas coisas aqui, né? É difícil você pontuar concentração e foco porque cada um, por mais que você possa imaginar que se existe um atleta que não tá focado, concentrado, você perguntar, ele vai falar que ele tá. Então, é difícil você pontuar essas coisas ou até mesmo analisar e apontar porque é complicado. Então, analisando ali as imagens dentro do campo ali, ou aquilo que a gente fez, a gente vai conseguir saber melhor aquilo que aconteceu. Então, sem dúvida nenhuma, foi um jogo muito, muito abaixo, um jogo que, por mais que a gente, beleza, finalizamos muito, o goleiro fez boas defesas, chutamos bolas na trave, não, isso foi muito, muito abaixo daquilo que a gente pode colocar dentro de campo e fazer dentro de campo. Muito bem, Bernard, hein? Bernard, palavra forte de personalidade do atacante atleticano. Já o zagueiro Vitor Hugo não encontrava resposta para explicar a atuação do time ontem. Também conversei com o Vitor Hugo após o jogo. Ele que foi protagonista junto com o Alonso de uma falha bizarra no primeiro gol do Palmeiras. Vitor Hugo. É difícil de responder feito do que foi isso. Ninguém que entra pra começar o jogo quer fazer um mau trabalho, quer que o time jogue mal. Mas tem razão que no começo foi um jogo complicado, não sei se for por desatenção, não sei o que aconteceu com o nosso time, a gente não conseguiu jogar logo como você falou, no primeiro minuto. Eu tentei tocar uma bola na coisa, bateu na lateral, tentei achar o Renzo, porque eu virei pro gol pra voltar no Everson, eu vi que o Vitor Roque já tava ali nele, já não ia dar pra jogar nele, tentei achar um passe na lateral, bateu nele e o Vitor Roque tava impedido, bateu no Flaco, eu acho. O Vitor Roque tava impedido. Ali já mostrou uma intenção do time todo. E com menos de 20 minutos a gente já tava perdendo de 2-0, complicou bastante o jogo, a gente sabia da força que tem o time do Palmeiras, é um time muito bem trabalhado, muito bem treinado, não é à toa que chegou na final da Libertadores e tava brigando pelo título do Brasileiro, mas a gente sabia que tinha que dar uma resposta melhor do que foi hoje. Hoje o jogo realmente foi bem vergonhoso, a gente pede desculpa pro nosso torcedor, porque não merece ver esse tipo de atuação, e agora é juntar os cacos aí, porque domingo a gente tem que fechar a temporada, mas o jogo aqui dentro de casa, esperamos fechar com uns 3 pontos, né, com a vitória. Fala assim, reformulação. O Vitor Hugo pensa no quê na carreira? Vai permanecer? Já tem conversa? É o seu desejo ficar? Porque a informação que tem aqui, natural, né, de um ano ruim, de um ano pro outro, o futebol haver mudanças. É normal do futebol ver mudanças, principalmente quando não conquista os objetivos almejados, né, mas eu não sei o futuro ainda. Conversei com o Braque já uma conversa bem breve, não falamos nada sobre tempo de contrato, salário, essas questões, a gente ainda não chegou a conversar sobre isso, mas eu fiquei muito feliz aqui, cara, fui muito feliz aqui, o tempo que eu joguei, tava muito tempo sem jogar, eu voltei aqui, o professor me deu oportunidades, eu consegui fazer uma sequência muito boa, voltei a fazer gols, a confiança voltou a crescer, e agora é ver o futuro, entregar nas mãos de Deus, não sei, vai ter que conversar lá com o meu empresário, conversar com o pessoal aí também, mas eu fiquei muito feliz, sou muito feliz de ter defendido essa camisa do Galo, e vamos ver o que o futuro preparei pra gente. Muito bem, Vitor Hugo, vejamos se permanece ou não no time do Galo. Tem sido o zagueiro mais regular mesmo, com a falha no jogo de ontem do Jorge Sampaoli, hein? Muito criticado já o Sampaoli, desempenho do Galo caiu demais também sob o comando dele. E ele fala do planejamento pro elenco do ano que vem. Sampaoli demorou quase 1 hora para aparecer após o jogo pra entrevista coletiva. Falou também sobre Hulk e Scarpa, o que ele pensa do aproveitamento desses jogadores. Vamos ouvir o comandante atleticano aqui no Rádio Esportes. Seguramente o clube nosotros estamos trabajando para intentar diagnosticar cuáles son los jugadores que se identifican mucho primero con el club, segundo con la manera de jugar, y seguramente ya tuvimos una primera reunión y tendremos una reunión futura como para ir tomando decisiones de cara al futuro. Yo cuando me fui acá en el 2020, Otimi salió vicecampeón y después logró, con una base de jugadores que representaban al club, logró cosas importantes. Tenemos que volver a ilusionar al torcedor con ese tipo de personalidades, de jugadores que por ahí tengan la chance que no acontezca lo que está aconteciendo en los últimos años, que en las últimas fechas estamos mirando si estamos pensando en el rebañamiento o no. O sea, no creo que la historia del club merezca eso. Entonces, creo que hay muchas cosas como para evaluar y analizar. Eu queria que você falasse, você já chegou a dizer uma vez na entrevista que era difícil colocar, na sua visão, Hulk e Scarpa juntos, na sua avaliação, né? Você chegou a dizer isso. O Scarpa vinha ficando... Não lembro. Não lembra? Não, pode ser, eu não lembro. Mas assim, o Hulk coincidiu quando o Scarpa começou a sair do time, o Hulk voltou, né, a ser titular. No último jogo, o Hulk deu aquela declaração, se a declaração pesou para que ele pudesse hoje não começar jogando, e a volta do Scarpa. Queria que você falasse sobre essa situação, e se tá tudo tranquilo também com o que o Hulk disse, porque ele acabou questionando a questão tática do Atlético e como ele vinha atuando também. No, yo falei con él y él falou que no fue su intención. Después tendrá que... Yo falé con él en privado y cuando yo cuando tengo que decir algo a alguien se lo digo personalmente, no a través de la prensa. Yo yo tomé una decisión hoy sí de Scarpa porque Bernardo venía con un agotamiento físico de la carga de partido y opté por Ronnie porque volvía fresco y pensé en este team.
futbolísticamente. Después, cualquier tipo de especulación, yo trato de poner los mejores jugadores que elijo para cada jogo. Sampaoli. Tá fácil não, viu? A vida do torcedor do Atlético não tá fácil. Agora, meio-dia com mais 3 minutos. Já, vamos trazer o Ale Oliveira, o João Vitor Xavier, mas antes quero ouvir o Marques, ídolo do Galo, já viveu todo tipo de situação no Atlético, mas ontem, Marques, eu vou te falar, que joguinho ruim, hein, Marques? Meu Deus, que desempenho medíocre, que jogo fraco do Galo. Olê, Marques, boa tarde, um abraço, tô ansioso pra te ouvir, viu, Marques? Amigos, saudações a você, né, e a todos que nos escutam agora, sempre ao vivo na Itatiaia. Bom, amigo, ontem foi daquelas noites mais difíceis, mais decepcionantes, né, da história recente do Atlético Mineiro. Uma arquibancada vazia, né, para apoiar um time, né, que na verdade não representa o que é a sua torcida, né? Um time totalmente desconcentrado, desconectado com o jogo, né? Contra um Palmeiras que eu até imaginava, né, viria de uma forma mais tranquila, né, sem tanto apetite, né? Mas foi muito pelo contrário. O Palmeiras pressionou, mordeu muito lá na frente, né? Conseguiu 2 recuperações de bola, né? E abrindo os 2-0 inicial, né? Contra uma defesa totalmente inoperante, né? A defesa atleticana ontem, que foi mexida aos 30 do primeiro tempo, quando o Jorge Sampaoli promove uma alteração, poderia jogar pro alto e tirar qualquer um dos 3 zagueiros, né? Que faziam uma partida muito ruim, né? A partir da entrada do Bernardo, o Atlético consegue jogar um pouco mais no campo ofensivo, até cria algumas oportunidades, né? Nessa altura, jogando com uma a mais, né? O Palmeiras teve um homem expulso ainda no primeiro tempo, mas um ataque totalmente inoperante, né? Foi muito triste, né? Foi muito decepcionante. O torcedor em algum momento protestou de forma racional, né? Mas com razão, né? Por um time que não te representa como o Atlético pede, né, nas suas tradições, né, um time de raça, um time de garra, né, a gente não tem, infelizmente, visto isso nesses jogadores, nesse time de 2025, né, dá a impressão, Thiago, que o Palmeiras, né, continua andando para frente e o Atlético estacionou num estágio que não consegue sair, né, meu velho, assim, eu acho que para frente, preciso você colocar a sandália da humildade, né, atacar em todas as frentes, trazer bons reforços, né, em todos os segmentos. Eu preciso de reforço na defesa, nas laterais, eu preciso de bons meio-campistas, né? Preciso de bons atacantes, preciso de um centroavante, né? Pra gente, né, enquanto atleticano, diminuir a diferença que hoje é muito grande com o Palmeiras, com o Flamengo, né? Eu digo isso porque o Atlético esteve nesse patamar, né? Brigando sempre em condição de igualdade contra essas equipes, né? Bom, no domingo, o Atlético ainda tem mais um compromisso, né? Pra finalizar a sua trajetória neste campeonato brasileiro, que foi decepcionante, né? Volto a dizer, foi dos piores, né? Da história recente do Atlético. E a administração atacar nas frentes corretas, né? Pra se fazer um Atlético mais forte em 2026. É o que tem pra hoje, meu velho, entendeu? O torcedor atleticano tá machucado, tá magoado, não poderia ser diferente, né? Porque ele tem dentro do campo, na verdade, um time que não te representa, volto a dizer, né? Na hora oportuna de se fazer algumas mudanças importantes, né? O Atlético ter um ano de 2026 infinitamente melhor do que esse que tá acabando, Thiago. É torcer pra isso, meu velho. Marcos. Um forte abraço pra você e a todos que nos escutam aqui na Itatiaia. Abraço pra você também, amigo. Torcer pra que seja um ano melhor, mas pra isso vai ter que haver trabalho e, ao que tudo indica, uma reformulação. Olha, Oliveira, você esteve ontem na Arena MRV, após o jogo, né? Após a nossa transmissão, já quase uma hora depois do final da partida, eu estava já a caminho de casa. Você fez uma análise, uma comparação do trabalho do Sampaoli com o Cuca, mais recente, que já não era bom, com o Milito no ano passado, e me chamou muita atenção o desempenho. Mas o Sampaoli não montou esse time. Mas o Sampaoli também não colocou ninguém dele, não contratou ninguém. Mas convenhamos, é um trabalho ruim do Sampaoli, aquela final contra o Lanús, que você bem ressaltou, que você também acompanhou em loco, futebol horroroso do time do Galo ali. E crítico ao trabalho do Milito, né? Enfim, depois acabou se comprovando, porque na Copa do Brasil, por exemplo, no primeiro jogo da decisão contra o Flamengo lá no Maracanã, uma das coisas que ele fez foi colocar o Arana como ponta esquerda, né? E ali foi uma das invenções das muitas que ele fez, muitos improvisos, e ali praticamente acabou a decisão. O Flamengo vencia por 3-0, o Atlético conseguiu fazer um gol com o Allan Kardec no finalzinho, 3-1, no agregado ficou 4-1. E ali foi feio porque o Milito resolveu inventar também na final no Maracanã e acabou influenciando diretamente no resultado da partida e no título do Flamengo. No jogo contra o Botafogo, final da Libertadores, aconteceu uma coisa que é muito difícil, né, de acontecer, que o cara ser expulso com 1 minuto de jogo, e o Atlético teve toda a partida para, com a superioridade numérica, conseguir o título. Não só não conseguiu fazê-lo, mas tomou de 3-1 também. Então, considerei muito grave as ações ali do Milito, a influência negativa que ele teve no time. Mas acho que perder o título pro Lanús, levando em consideração a fragilidade da equipe argentina, é mais grave do que essas 2 derrotas. Eu acho que assim, você tem que fazer muita força, mas você tem que se esforçar muito, você tem que piorar muito o Atlético para não conseguir, durante o tempo normal e a prorrogação, não fazer um gol naquele Lanús. E ele conseguiu, o Milito conseguiu. Fora isso, o time no retorno do Campeonato Brasileiro, dirigido pelo argentino, só tem mais pontos que o Sport. Tá na zona do rebaixamento no retorno, só tem mais pontos que o Sport. O São Paulo tem o menor aproveitamento na temporada, percentualmente, do que o Cuca, e no Campeonato Brasileiro. Então, assim, é realmente muito preocupante. E fora que
A gente tá falando muito em reformulação e inclusive da carta branca pro Sampaoli, que tem o seu último título por um clube, título nacional, né? Em 2012 e 2013 no Chile, o último título nacional do Sampaoli por um clube foi em 2012 e 2013. O Atlético pensa em dar a chave do Galo para esse treinador. E a gente vê quais são as preferências do Sampaoli. Quem tem mais minutos com o Sampaoli? É o Júnior Alonso, é o Vitor Hugo, é o Igor Gomes, é o Rony. Quem não tem tanta moral com o Sampaoli? É o Scarpa, é o Hulk, é o Alexander. Então a gente chega à conclusão que dos bons ele não gosta. Os bons não vão ficar. Até porque eles não querem ficar se o Sampaoli for o treinador do Hulk. Eu falei isso no dia da final lá no Paraguai. Então assim, me preocupa muito os rumos que o Atlético pensa em tomar. Vai dar a chave do clube para esse cara, com esses números, com esses resultados, com essas preferências. Ontem, mais uma vez, ficou provado que o Scarpa, assim, o cara tem que ter muita má vontade. O cara tem que amar muito mais o Sampaoli, por incrível que pareça, do que o Atlético, para tentar especular um motivo para que o Scarpa não seja titular absoluto desse time. E no segundo tempo, inclusive, quando o Carlos Miguel fez defesas muito importantes, foram muitas, ele colocou junto uma turma que, contra o Bahia, arrebentou e que deveria ser a titular, inclusive, no jogo lá no Paraguai contra o Lanús, que é Dudu, que ele também demorou para alçar como titular, Hulk, Scarpa, Bernard, se pudesse até o Alexander, mas esse nem entrou, por incrível que pareça, mas se deixa essa turma junto, não tem como o Atlético não arrebentar com o Lanús, e com vários outros adversários, mas o Lanús que era o jogo do ano. Então achei realmente muito grave, assim, criminosa a decisão do Sampaoli, e cada vez fica mais provado, né? Ontem o Scarpa, junto com o Dudu, foram os dois melhores do Atlético disparado. É provado que, assim, o prejuízo é gigantesco. Então, a influência negativa que o Sampaoli tem no time do Atlético não dá crédito nenhum pra direção da chave do clube pra ele, viu, Thiagão? Não tá fácil não, viu? E lembrando, né, Ale, esse ano não tem Campeonato Mineiro pra você preparar o time. Já começa o Brasileiro. 3-4 meses pra começar o Brasileiro, não. Final de janeiro já tem o Campeonato Brasileiro batendo a porta. Ô, João Vitor Xavier, vamos retomar o contato em Washington. Eu te ouvia, você começava a falar sobre essa reformulação que precisa ser feita e o retrato foi o jogo de ontem. Família, essas foram as informações de hoje do canal do Galo aqui, né? Informações exclusivas e atualizadas pra você sempre estar atenado nas últimas notícias do Galão da Massa. Então, rapaziada, deixe aí no comentário a sua opinião. O Galo ontem deu molinho, né? Perdeu por 3-0 pro Palmeiras, infelizmente, resultado horroroso, mas enfim, deixe aí no comentário a sua opinião, não esqueça de deixar like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Ficaremos por aqui até o próximo vídeo. Eu fui!